Ao longo de milênios, as civilizações humanas dependeram de culturas agrícolas que, embora fundamentais para sua subsistência, foram progressivamente relegadas ao esquecimento. Atualmente, a agricultura moderna concentra-se em um número restrito de espécies, como trigo, milho, arroz e soja, negligenciando centenas de outras que outrora sustentaram povos inteiros. Essas plantas, adaptadas a condições adversas e de baixo requerimento de insumos, representavam não apenas fontes de alimento, mas também um legado de conhecimento acumulado ao longo de gerações. Com o advento da agricultura industrial, a padronização das culturas e a ênfase em variedades de alto rendimento, dependentes de insumos químicos e condições ideais, resultaram no desaparecimento de práticas agrícolas ancestrais. Contudo, essas espécies antigas ainda persistem, preservadas por guardiões de sementes e horticultores dedicados à manutenção da diversidade genética. Sua reintrodução nos cultivos contemporâneos não apenas enriquece a dieta, mas também resgata uma herança histórica valiosa. Neste contexto, destacam-se 7 culturas ancestrais cuja relevância merece ser reavaliada. A primeira delas é o amaranto, um pseudocereal que desempenhou papel central na alimentação dos povos asteca, maia e inca. Sua importância era tal que os conquistadores espanhóis, ao associá-lo a rituais religiosos, proibiram seu cultivo, levando-o à quase extinção. No entanto, o amaranto apresenta características nutricionais excepcionais, como a presença de todos os 9 aminoácidos essenciais, algo raro em alimentos de origem vegetal. Além disso, seu teor proteico supera o de grãos convencionais como trigo, milho e arroz, e suas folhas, igualmente comestíveis, oferecem uma dupla utilidade. A supressão de seu cultivo após a colonização, aliada à preferência por culturas mais adaptadas à agricultura mecanizada, contribuiu para seu declínio. Contudo, sua resistência à seca, capacidade de prosperar em solos pobres e tolerância a altas temperaturas o tornam uma opção viável para os desafios climáticos atuais. O plantio do amaranto deve ser realizado após a última geada, quando o solo atinge temperatura adequada. As sementes de dimensões diminutas podem ser misturadas à areia para facilitar a distribuição, devendo ser depositadas a uma profundidade de 1 a 4 centímetros, com espaçamento de 45 a 60 centímetros entre as linhas. A cultura exige exposição plena ao sol e, embora tolere solos de baixa fertilidade, responde positivamente a condições moderadas de nutrientes. Durante as primeiras 3 a 4 semanas, a irrigação deve ser regular, período após o qual a planta se torna altamente resistente à escassez hídrica. O desbaste das mudas, mantendo um espaçamento de 30 a 45 centímetros entre elas, é recomendado para garantir o desenvolvimento adequado, que pode atingir entre 1,2 e 1,8 metros de altura. A colheita dos grãos ocorre quando as inflorescências secam e adquirem textura quebradiça, geralmente entre 3 e 4 meses após o plantio. As panículas devem ser cortadas e deixadas para secar em ambiente protegido, sendo posteriormente debulhadas por meio de fricção manual. As folhas, por sua vez, podem ser colhidas ao longo do ciclo e consumidas de maneira similar ao espinafre. Entre as variedades disponíveis destacam-se a Hop Red Day de coloração vermelha intensa e tradição milenar, a Golden Giant, reconhecida por sua alta produtividade de grãos, e a Elephant Red, apreciada por seu valor ornamental. O amaranto pode ser consumido de diversas formas. Os grãos podem ser estourados como pipoca, cozidos como mingau, moídos em farinha ou germinados para a produção de microverdes. Sua versatilidade e valor nutricional o posicionam como uma alternativa promissora para sistemas agrícolas sustentáveis. Outra cultura de relevância histórica é o sorgo, domesticado na África há mais de 5.000 anos e disseminado por diversas regiões do mundo, especialmente em áreas onde o clima se mostrava inóspito para outros cereais. Nos Estados Unidos, antes da popularização do açúcar refinado, o sorgo era amplamente utilizado como adoçante, sendo cultivado em praticamente todas as propriedades rurais. Sua substituição por culturas mais rentáveis e a industrialização da produção de açúcar levaram ao seu gradual abandono. No entanto, suas características de adaptabilidade o tornam uma opção estratégica para contextos de escassez hídrica e solos degradados. O sorgo apresenta notável resistência à seca, sobrevivendo a condições que inviabilizariam o cultivo do milho, além de prosperar em temperaturas elevadas, entre 32 e 38 graus Celsius. Sua capacidade de crescer em solos pobres e a ausência de exigências técnicas específicas o diferenciam de outras culturas. Pode ser cultivado tanto para a produção de grãos quanto para a extração de xarope,
além de ser naturalmente isento de glúten. A escolha da variedade depende do objetivo. O sorgo granífero é destinado ao consumo humano, enquanto o sorgo sacarino é utilizado na produção de xarope, e o sorgo forrageiro serve como alimento animal. O plantio deve ser realizado quando o solo atinge 15 graus Celsius, com as sementes depositadas a uma profundidade de 2,5 centímetros e espaçamento de 10 a 15 centímetros entre plantas, mantendo-se 75 centímetros entre as linhas. A cultura requer exposição plena ao sol e, embora tolere solos áridos, apresenta melhor desempenho em condições de fertilidade moderada. A irrigação inicial é necessária, mas, uma vez estabelecido, o sorgo demonstra excepcional eficiência no uso da água. O desenvolvimento varia conforme a variedade, podendo atingir entre 1,8 e 3,6 metros de altura, com baixa necessidade de manejo. A colheita dos grãos ocorre quando estes se tornam rígidos, entre 100 e 120 dias após o plantio, devendo as panículas ser cortadas quando completamente secas. A debulha pode ser realizada por meio de batimento ou fricção, seguida de ventilação para a separação dos grãos. Para a produção de xarope, os colmos devem ser cortados quando os grãos se encontram em estágio pastoso antes de endurecerem. As folhas são removidas e os colmos são prensados para a extração do suco, que é posteriormente fervido até atingir a consistência desejada. Os grãos podem ser consumidos de maneira similar ao milho, estourados como pipoca, moídos em farinha ou cozidos em forma de mingau. O xarope substitui o melado ou xarope de bordo em diversas preparações, enquanto os colmos servem como forragem para animais. Entre as variedades recomendadas, destacam-se a Dali, ideal para a produção de xarope, a White Milo voltada para grãos, e a Mennonite, uma variedade tradicional de herança. Por fim, o tefé, originário da Etiópia, representa um dos menores grãos conhecidos, com cerca de 3.000 sementes equivalendo ao peso de um único grão de trigo. Apesar de seu tamanho diminuto, essa cultura milenar constitui uma fonte nutricional excepcional, rica em ferro, cálcio e proteínas, além de ser naturalmente isenta de glúten. Seu cultivo, restrito principalmente à Etiópia e à Eritreia, nunca alcançou escala global devido às dificuldades de processamento mecânico, resultantes do tamanho reduzido de suas sementes. No entanto, sua capacidade de prosperar em solos pobres, resistir à seca e completar seu ciclo em apenas 60 a 90 dias o torna uma opção valiosa para regiões com limitações climáticas. O plantio do tefé deve ser realizado após o término das geadas, com as sementes, extremamente pequenas, misturadas à areia para garantir distribuição uniforme. A semeadura é feita a lanço sobre solo preparado, com leve incorporação por meio de rastelo, evitando-se o enterrio profundo, uma vez que as sementes necessitam de luz para germinar. A cultura exige exposição plena ao sol e, embora tolere solos de baixa fertilidade, apresenta melhor desenvolvimento em condições adequadas. A irrigação deve ser mantida até a germinação, que ocorre em 1 a 2 semanas, após o que a planta se torna resistente à escassez hídrica. O crescimento atinge entre 60 centímetros e 1,2 metros de altura, assemelhando-se a uma gramínea ornamental delicada. A colheita é realizada quando as panículas adquirem coloração dourada e os grãos se desprendem com facilidade ao serem friccionados. As plantas são cortadas, agrupadas e deixadas para secar em ambiente protegido, sendo posteriormente debulhadas manualmente, um processo trabalhoso devido ao tamanho reduzido das sementes. O tefé é tradicionalmente utilizado na produção do injera, um pão fermentado e esponjoso que constitui a base da culinária etíope. Sua reintrodução em sistemas agrícolas modernos não apenas diversifica as opções alimentares, mas também oferece uma alternativa resiliente para áreas sujeitas a estresses ambientais. Essas culturas ancestrais, embora negligenciadas pela agricultura contemporânea, representam soluções viáveis para os desafios atuais, combinando sustentabilidade, valor nutricional e resgate de um patrimônio histórico inestimável. Inicia-se a colheita moderada dos brotos, evitando-se a remoção excessiva para preservar a vitalidade da planta. A partir do 3º ano, o cultivo atinge plena produtividade, permitindo a extração regular de brotos tenros, folhas jovens e inflorescências, todas dotadas de qualidades gastronômicas singulares. A técnica de forçamento, tradicionalmente empregada para obter brotos brancos e macios, consiste em cobrir os rebentos com vasos opacos ou montículos de solo, impedindo a exposição à luz e estimulando o desenvolvimento de tecidos etiolados, de textura mais delicada.
A manutenção do cultivo demanda intervenções mínimas, uma vez que a espécie, adaptada a ambientes litorâneos hostis, demonstra notável resistência a condições adversas. A poda anual das folhas senescentes realizada no final do outono favorece a renovação da parte aérea e previne o acúmulo de material vegetal em decomposição, potencial vetor de patógenos. Embora tolerante à salinidade e à seca, o fornecimento esporádico de matéria orgânica, como composto bem curado, pode otimizar o vigor da planta sem comprometer sua rusticidade. A propagação por sementes, embora viável, apresenta desafios devido à germinação lenta e irregular, sendo preferível em contextos domésticos. A multiplicação por divisão de touceiras ou estacas radiculares, métodos que garantem maior uniformidade e rapidez no estabelecimento. No que concerne ao seu valor nutricional, o crambe marítima destaca-se pela concentração de compostos bioativos, incluindo glucosinolatos, precursores de substâncias com propriedades antioxidantes e anticancerígenas, além de teores significativos de vitaminas C e K, cálcio e ferro. Seu perfil fitoquímico, aliado ao sabor complexo que evoca nuances de brócolis e aspargo, confere-lhe status de ingrediente versátil na gastronomia contemporânea, apto a integrar desde preparações cruas em saladas até pratos cozidos ou refogados. A reintrodução dessa hortaliça perene em sistemas agroalimentares modernos não apenas enriquece a diversidade de espécies cultivadas, mas também oferece uma solução de baixo impacto para regiões costeiras e áreas com solos degradados, onde culturas anuais convencionais apresentam desempenho insatisfatório. A negligência histórica em relação ao cultivo do cicale reflete uma tendência mais ampla de marginalização de espécies perenes em favor de culturas anuais de ciclo curto, alinhadas às demandas da agricultura industrial. Contudo, a crescente conscientização sobre os limites dos modelos produtivos vigentes tem impulsionado o resgate de plantas como essa, cujas características de resiliência e autossuficiência as tornam particularmente adequadas a sistemas agroecológicos. Ao incorporar o crambe marítima em hortas domésticas ou projetos de restauração ecológica, o agricultor contemporâneo não apenas recupera um patrimônio botânico quase extinto, mas também estabelece um elo tangível com práticas agrícolas ancestrais, fundamentadas na observação meticulosa dos ritmos naturais e na exploração sustentável dos recursos disponíveis, espécies de maneira simultânea. A introdução gradual permite ao cultivador observar as particularidades de cada variedade, ajustando técnicas de manejo conforme as necessidades específicas do solo, do clima e do ciclo vegetativo. Essa abordagem metódica reduz riscos de insucesso e favorece a construção de um conhecimento empírico sólido, essencial para o cultivo de plantas com características tão distintas das commodities agrícolas contemporâneas. A seleção inicial deve priorizar espécies cujas condições edafoclimáticas se alinhem às características do local de cultivo. Por exemplo, em regiões áridas ou semiáridas, o amaranto e o sorgo emergem como opções viáveis, dada sua comprovada tolerância à escassez hídrica e ao estresse térmico. Em contrapartida, em climas temperados com invernos rigorosos, a escorcioneira e o trigo emer demonstram maior adaptabilidade, resistindo a geadas e desenvolvendo-se em solos menos férteis. A consulta a bancos de germoplasma ou a produtores especializados pode fornecer subsídios valiosos para a escolha mais adequada, evitando frustrações decorrentes de incompatibilidades ambientais. Outro aspecto fundamental reside na preparação do solo. Diferentemente das culturas convencionais, muitas dessas espécies não demandam altos níveis de fertilidade, mas beneficiam-se de uma estrutura física favorável ao desenvolvimento radicular. A escorcioneira, por exemplo, requer solos profundos e bem drenados para que suas raízes alongadas se formem sem impedimentos, enquanto o tef próspera em terrenos compactados, desde que não haja encharcamento. A incorporação de matéria orgânica como composto ou esterco bem curtido pode ser suficiente para atender às exigências nutricionais, dispensando o uso de adubos sintéticos. Além disso, a rotação de culturas com leguminosas como o feijão tepari contribui para a fixação biológica de nitrogênio, reduzindo a dependência de insumos externos. O manejo da água também merece atenção especial. Embora muitas dessas plantas sejam adaptadas a condições de estresse hídrico, a irrigação suplementar em fases críticas do ciclo, como a germinação e o florescimento, pode otimizar a produtividade sem comprometer sua resiliência intrínseca. Técnicas como a irrigação por gotejamento ou uso de mulching orgânico ajudam a conservar a umidade do solo, minimizando perdas por evaporação e reduzindo a competição com plantas espontâneas.
No caso de espécies perenes como o crambe marítima e a escorcioneira, a manutenção de uma cobertura vegetal permanente protege o sistema radicular e favorece a atividade microbiana, essencial para a saúde do solo a longo prazo. A colheita e o pós-colheita representam etapas igualmente críticas, especialmente para culturas cujas partes comestíveis são menos familiares ao paladar contemporâneo. No caso da escorcioneira, a remoção cuidadosa da casca escura e amarga exige habilidade para evitar danos à polpa, que oxida rapidamente quando exposta ao ar. O armazenamento em água acidulada ou processamento imediato após a colheita são práticas recomendadas para preservar suas qualidades organoléticas. Já o TEF, por sua vez, requer técnicas específicas de trilha e peneiramento para separar os grãos minúsculos das glumas, um processo que pode ser facilitado com o uso de equipamentos adaptados ou métodos artesanais tradicionais. A valorização dessas culturas no contexto atual transcende a mera produção de alimentos, assumindo um papel estratégico na conservação da agrobiodiversidade e na promoção de sistemas alimentares mais resilientes. Ao reintroduzi-las em hortas domésticas, propriedades rurais ou projetos de restauração ecológica, o agricultor não apenas diversifica sua produção, mas também contribui para a manutenção de um patrimônio genético e cultural que, de outra forma, poderia ser irreversivelmente perdido. Essa prática, aliada à disseminação de conhecimento sobre suas propriedades nutricionais e técnicas de cultivo, reforça a importância de uma agricultura que dialogue com os saberes ancestrais sem abrir mão dos avanços científicos contemporâneos. Por fim, a integração dessas espécies em mercados locais e cadeias de valor alternativas pode gerar oportunidades econômicas para pequenos produtores, especialmente em regiões onde a agricultura convencional enfrenta limitações estruturais. A comercialização de produtos derivados de culturas ancestrais, como farinhas de teff, óleos de amaranto ou conservas de escorcioneira, não apenas amplia o leque de opções para o consumidor, mas também estimula a valorização de alimentos que, embora historicamente relevantes, foram marginalizados pela lógica da produção em massa. Nesse sentido, o resgate dessas plantas não se restringe ao âmbito técnico ou ambiental, mas se insere em um movimento mais amplo de reconfiguração dos sistemas alimentares, pautado pela sustentabilidade, pela equidade e pela reconexão com os ciclos naturais. Ao selecionar espécies para cultivo, é fundamental considerar não apenas o interesse pessoal, mas também as condições climáticas locais, de modo a assegurar o sucesso da empreitada. Em regiões de clima quente e árido, culturas como o amaranto, Amaranthus spp, o sorgo, Sorghum bicolor, e os feijões tepari, Phaseolus acutifolius, demonstram notável adaptabilidade, resistindo a períodos de estiagem e solos de baixa fertilidade. Por outro lado, em ambientes de clima frio e úmido, espécies como a couve marinha, crambe marítima, a escorcioneira, Scorzonera hispanica e o trigo emer, Triticum de cocum, revelam-se opções mais adequadas, tolerando temperaturas amenas e solos encharcados. Já em áreas de clima variável, recomenda-se priorizar culturas de ampla plasticidade ecológica, tais como o tefé, Eragroxistef, e novamente o amaranto, iniciando-se com pequenas áreas de plantio para avaliar o desempenho antes de expandir a produção. No que concerne à obtenção de sementes, a aquisição de variedades ancestrais exige cautela, uma vez que tais materiais genéticos não estão disponíveis em estabelecimentos comerciais convencionais. É imprescindível recorrer a fornecedores especializados, como bancos de sementes nativas, instituições de pesquisa e organizações dedicadas à preservação de cultivares tradicionais. Entre as fontes recomendadas, destacam-se a Native Seeds CERT, que oferece variedades adaptadas ao sudoeste dos Estados Unidos, a Seed Savers Exchange, com um vasto acervo de cultivares de polinização aberta, e a Baker Creek Heirloom Seeds, reconhecida por sua seleção diversificada. Para espécies de origem europeia, como a escorcioneira, fornecedores especializados no continente, bem como instituições de pesquisa agronômica, constituem alternativas viáveis. Dada a demanda crescente por esses materiais, é aconselhável realizar pedidos com antecedência, evitando a indisponibilidade de variedades específicas. É igualmente relevante ajustar as expectativas em relação ao desempenho dessas culturas, uma vez que seus padrões de produção diferem substancialmente daqueles observados em híbridos modernos. Rendimentos inferiores, ciclos de crescimento mais prolongados e características morfológicas distintas não devem ser interpretados como falhas, mas como atributos inerentes a plantas selecionadas ao longo de milênios por critérios distintos daqueles que orientam a agricultura contemporânea.
Tais espécies destacam-se por sua resiliência, diversidade genética e qualidades organoléticas singulares, aspectos que justificam sua reintrodução em sistemas agrícolas sustentáveis. Portanto, a avaliação de seu sucesso deve considerar parâmetros como adaptabilidade, valor nutricional e contribuição para a agrobiodiversidade, em detrimento de métricas puramente quantitativas. A prática de conservação de sementes assume papel central na manutenção dessas variedades, especialmente diante da instabilidade de sua disponibilidade no mercado. A maioria das culturas ancestrais é de polinização aberta, o que permite a reprodução fiel de suas características genéticas por meio da coleta e armazenamento adequados das sementes. Para tanto, é necessário permitir que as plantas completem seu ciclo de maturação, colhendo as sementes apenas quando completamente secas. O armazenamento deve ocorrer em local fresco e seco, com identificação precisa da variedade e do ano de coleta, garantindo a viabilidade do material para plantios subsequentes. A documentação sistemática das experiências de cultivo constitui outro aspecto essencial, dada a escassez de dados técnicos consolidados sobre essas espécies. Registros detalhados, incluindo datas de plantio, tempo até a maturação, estimativas de produtividade, observações sobre sabor e textura, bem como desafios enfrentados e soluções adotadas, não apenas auxiliam na otimização dos métodos de cultivo, mas também contribuem para a construção de um corpo de conhecimento acessível a outros agricultores e pesquisadores. Essa prática, além de fortalecer a autonomia do produtor, fomenta a colaboração entre diferentes atores envolvidos na preservação de recursos fitogenéticos. A integração a redes de agricultores, organizações de conservação de sementes e comunidades dedicadas ao resgate de variedades tradicionais potencializa os resultados obtidos. Instituições como a Seed Savers Exchange, o movimento Slow Food e bibliotecas de sementes locais oferecem plataformas para a troca de conhecimentos, acesso a materiais genéticos raros e suporte técnico especializado. A interação com outros cultivadores permite a superação de desafios comuns, a identificação de práticas bem-sucedidas e a ampliação do repertório de espécies manejadas, reforçando o caráter coletivo do esforço de preservação. No caso de culturas perenes como a escorcioneira e a couve-marinha, a paciência é um requisito indispensável, uma vez que seu estabelecimento demanda tempo. No primeiro ano, o foco deve recair sobre o desenvolvimento do sistema radicular e a adaptação da planta ao ambiente, com produção limitada ou inexistente. Apenas a partir do segundo ou terceiro ano é possível observar colheitas significativas, que uma vez consolidadas, persistem por décadas com manutenção mínima. Essa característica, embora exija planejamento de longo prazo, confere às perenes uma vantagem estratégica em sistemas agroecológicos, reduzindo a necessidade de replantio e contribuindo para a estabilidade do solo. Algumas espécies ancestrais requerem processos de beneficiamento mais elaborados do que aqueles associados a culturas modernas. Grãos como o tefé e o sorgo, por exemplo, demandam etapas de trilha, para a separação dos grãos das hastes, e de ventilação, para a remoção das cascas. Em determinados casos, pode ser necessário ainda o descascamento, procedimento que varia conforme a espécie. A familiarização prévia com essas técnicas é recomendável, a fim de evitar surpresas durante a colheita e assegurar a viabilidade do cultivo. A experimentação com métodos tradicionais de preparo culinário revela-se igualmente fundamental para explorar o potencial dessas culturas. Receitas históricas, desenvolvidas por comunidades que dependeram desses alimentos por gerações, oferecem insights valiosos sobre as melhores formas de processamento e consumo. Pratos etíopes à base de tefé, preparações indígenas com feijões tepari e técnicas vitorianas para o aproveitamento da escorcioneira exemplificam como saberes ancestrais podem otimizar o uso desses recursos, ressaltando suas qualidades nutricionais e sensoriais. Por fim, a partilha da colheita e do conhecimento adquirido desempenha um papel crucial na perpetuação dessas variedades. A distribuição de sementes, a divulgação de experiências e a oferta de amostras de alimentos preparados com culturas ancestrais não apenas despertam o interesse de novos cultivadores, mas também reforçam o compromisso coletivo com a preservação da agrobiodiversidade. Cada iniciativa individual, por menor que seja, contribui para a manutenção de um patrimônio genético e cultural que, de outra forma, estaria fadado ao esquecimento. Ao reintroduzir essas espécies em sistemas agrícolas contemporâneos, o produtor não se limita a garantir a segurança alimentar de sua família ou comunidade, mas participa ativamente de um movimento mais amplo de conservação da diversidade agrícola.
Essas culturas que sustentaram civilizações ao longo de milênios, representam um legado de adaptação, resiliência e sabedoria acumulada, cuja relevância se torna cada vez mais evidente em um contexto de mudanças climáticas e incertezas ambientais. Cultivá-las, portanto, transcende a mera produção de alimentos. É um ato de preservação histórica, de resistência cultural e de preparação para os desafios futuros. A horta, nesse sentido, transforma-se em um espaço de memória viva, onde o passado e o presente se encontram para assegurar a continuidade da vida.